Vamos rezar para que darmos aqui início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora para um tema mariano. Por quê? Porque estamos nos aproximando, do mês de maio. Sábado agora, dia de São José Operário, nós damos início ao mês de maio, um mês dedicado mais fortemente a Nossa Senhora. Claro que não é só no mês de maio que devemos ser marianos, mas sobretudo no mês de maio, mês das mães, e sobretudo então a Mãe de Deus e a nossa mãe. Vamos ver se, pelo menos em 4, 5 semanas, vamos falar dos dogmas marianos, mas não só, Vamos também falar da realeza da Santíssima Virgem Maria, vamos falar sobre a mediação universal de Nossa Senhora, não é um dogma, mas há muitos estudos, muitos estudos teológicos nesse assunto, vamos tratar aqui deles também, sobre ela ser a medianeira de todas as graças, vamos falar disso, e por fim vamos falar um pouco da devoção, ou seja, porque tudo o que aprendemos, ou seja, sobre a nossa fé, ela deve nos levar à oração, então vamos ter todo esse aparato, esse caminho, sobre Nossa Senhora, sobre aquilo que nos diz a Sagrada Escritura, aquilo que nos diz a doutrina, para isso nos levar ao quê? A uma intimidade com Nossa Senhora, levarmos a rezar melhor. Então, vamos terminar com esse último, ou seja, falando sobre a piedade mariana, ou seja, como podemos viver melhor então essa piedade. É claro que tudo o que vamos ver aqui não é tudo, que podemos falar de Nossa Senhora, mas vai nos ajudar então e deve nos ajudar a rezar melhor, nos tornarmos mais íntimos de Nossa Senhora. Podemos até no final falar um pouco da devoção de São Luís Maria Grião de Montfort, sobre o seu tratado da verdadeira devoção, porque no seu tratado há muitas coisas profundíssimas sobre Nossa Senhora. Então podemos, e esse livro na verdade trata muito também sobre os escritos de São Luís Maria Grião de Montfort. E outros livros que eu vou usar mais para frente também nos trata disso. Bom, vamos lá, dar início. Por que nós devemos estudar, e a teologia, ela especifica uma disciplina especificamente, exclusivamente para Nossa Senhora, a Mariologia? Por causa da importância que Nossa Senhora tem para nós. Ou seja, Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. O fato dela ser a mãe de Jesus já é muita coisa para nós. Nós vamos especificar isso, vamos dizer que ela é mãe de Deus, que ela é imaculada, que ela foi preservada do pecado original, que ela foi assunta ao céu, que ela é virgem antes, durante e depois do parto. Vamos falar disso tudo, cada dia um dogma, mas o simples fato dela ter sido escolhida na história da salvação para ser a mãe de Jesus já denota que ela não é uma mulher qualquer. Ou seja, nós estudamos, como lemos na Sagrada Escritura, e temos, por exemplo, um grande apreço a Abraão, por exemplo, que é nosso pai na fé, que foi escolhido para tirar o povo, para ir para a terra prometida. Depois Moisés, que livrou então o povo da escravidão e levou para a liberdade. A Davi, o rei Davi, que começou a também construir o templo, não é ele que termina, Salomão que termina o templo. Ou seja, essas figuras são importantes, esses personagens da Sagrada Escritura do Antigo Testamento são importantíssimos para nós. Esses homens, inclusive, que eu falei, eles prefiguram a nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver também que umas mulheres prefiguram também a Santíssima Virgem Maria. Ela também é parte integrante, intrínseca da história da salvação. Entre todas as mulheres do mundo, nosso Senhor então escolheu a Santíssima Virgem Maria, a Nossa Senhora, para ser a mãe dele, para que ele pudesse habitar neste mundo,
como homem, como Deus, como vamos ver aqui daqui a pouquinho, ele escolheu o ventre da Virgem Maria para adentrar este mundo. Ou seja, pensemos assim, para que o homem pudesse habitar neste mundo, Deus criou um paraíso. Ou seja, antes do pecado original, Adão e Eva viviam no paraíso. Ou seja, criou um paraíso para nós, para os homens. E depois, claro, do pecado original fomos expulsos, nós estamos aqui nesta luta, para alcançar o céu. E nosso Senhor, quando quis vir a esse mundo, Ele quis também vir por meio de um paraíso. Ele habitou um paraíso aqui neste mundo, que é o ventre da Santíssima Virgem Maria. Ou seja, a Virgem Maria é essa pessoa importantíssima para a nossa vida. Foi ela escolhida por Deus desde sempre, quando ouvimos no Gênesis 3,15, que a mulher pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, é ali já sinais de que haveria uma mulher, então, que está interligado intimamente na história da salvação. Momentos depois do pecado original, de Adão e Eva terem caído no pecado, momentos depois, Deus já anuncia que haveria uma mulher que pisaria na cabeça da serpente. E depois, se olharmos o Apocalipse, essa mulher que foi perseguida pelo dragão, que estava grávida, e o dragão a perseguia, ou seja, o demônio a perseguia, e depois perseguia todas a sua descendência. Porque como o dragão não conseguiu eliminar aquela mulher, ele vai perseguir toda a sua descendência. A cada um de nós, que somos neste mundo perseguidos também pelo demônio, mas temos ela como nossa intercessora, ela que pisou na cabeça da serpente, ela que derrotou o inimigo. Ou seja, nós então como que não devemos nos olhar cada vez mais. Então vamos fazer essas semanas, acho que umas 5 semanas até o final de maio, vamos terminar, olhando para ela, para a Virgem Maria, para que possamos crescer cada vez mais em fé. Como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, já que eu citei ele, no seu tratado, ele vai explicando por que ter uma devoção à Virgem Maria. Ele diz assim, estava no século XVIII, então ele diz assim, se um camponês quer entregar um presente, por mais que seja simples, ao rei, ou seja, ele dá o exemplo de maçãs, de umas frutas. Ele trabalha com aquilo, então ele colhe o fruto do seu trabalho para então entregar ao rei. Só que ele não vai direto ao rei, ele vai à rainha. Então ele pega aquelas maçãs cheias de folhas secas, sujas, e entrega à rainha. A rainha não vai entregar daquele jeito ao rei. Ela vai lavar as maçãs, vai tirar aquelas folhas secas, vai colocar numa bandeja de prata, de ouro, que seja, ou seja, vai adornar aquelas maçãs. E o rei, quando receber aquela oferta, daquele plebeu, daquele servo, tão simples, ele vai se alegrar, ou seja, vai ver aquelas maçãs belíssimas, brilhando, servida numa bandeja de ouro. Ou seja, esse é o papel de Nossa Senhora, diz ele, cada um de nós. Nós somos imperfeitos, somos esses servos, que fazemos as coisas às vezes de maneiras imperfeitas. Mas se nós assim fazemos pelo meio da Virgem Maria, todos os nossos atos, as nossas penitências, as nossas mortificações, as nossas orações, que são sempre imperfeitas, porque somos assim pequenos, imperfeitos. Então tudo isso que é imperfeito, é como se Nossa Senhora pegasse tudo isso, então se oferecemos a ela, para que ela possa entregar ao seu Filho, para que ela possa adornar então os nossos sacrifícios, as nossas orações, e entregar assim a Deus. Ou seja, vai chegar por meio de Nossa Senhora as nossas preces muito mais belas do que nós mesmos fizemos, porque passou por ela. Então, ou seja, é esse nosso coração que deve se unir cada vez mais à Virgem Maria, para que tudo o que façamos também por ela. Não caiamos numa falsa devoção de achar que não podemos falar tanto da Virgem Maria, não podemos ter uma devoção tão profunda, porque isso vai nos afastar de Deus. Ou seja, quantas vezes nós já ouvimos, seja do
dos nossos amigos protestantes, seja dos nossos irmãos, inclusive às vezes até católicos. Nossa, mas você fala muito de Nossa Senhora, você tem uma devoção muito grande a Nossa Senhora. E Jesus? Não podemos cair, né, nessa cilada. Por quê? Quanto mais nós tivermos devoção a Nossa Senhora, mais nós recorremos a ela, mais ela vai nos levar ao seu Filho Jesus. Porque esse é o caminho. Ou seja, Nossa Senhora não quer os louvores, as glórias para ela, mas para o seu Filho Jesus. E tudo que ela fez nesta terra foi então que as pessoas tivessem, né, o amparo de Jesus. As bodas de Caná, por exemplo, ela não estava preocupada com as suas glórias, mas a glória do seu Filho. Ou seja, nos amparando para que assim também o seu Filho seja glorificado. Então, quanto mais nós nos aproximarmos da Virgem Maria, mais rezarmos a ela, mais rezarmos suas ladainhas, os terços, as procissões que podemos fazer a Nossa Senhora, adornar as imagens da Virgem Maria. Quanto mais nos recorremos a ela nas nossas orações, mais ela vai nos levar ao seu Filho Jesus. É o caminho certo e curto para chegarmos então a Jesus. Podemos ir direto a Jesus? Podemos. Mas como eu falei, será muito mais belo, muito mais maravilhoso, passando então por meio da Virgem Maria. Então vamos lá. Depois no fim eu abro para perguntas aqui. Vocês anotam aí, se tiverem alguma dúvida, ou alguém de casa que tiver mandar aí no YouTube ou no Facebook, que estão transmitindo, né? Podem mandar a pergunta, a Rafaela vai estar de olho e vai nos passar a pergunta. Vamos lá então. São José Maria nos diz assim: a teologia idealizou em séculos passados uma máxima que resume o amor dos cristãos à Mãe de Deus. De Maria nunquam satis. Ou seja, dela nunca se falará o bastante. Nunca poderemos exceder-nos ao falar e ao escrever sobre a dignidade daquela que deu a sua carne e o seu sangue à segunda pessoa da Santíssima Trindade. E termina ele: faço minha mais uma vez essa expressão, ou seja, ele estava redigindo sobre Nossa Senhora, ou seja, de Maria nunquam satis. Os primeiros cristãos diziam isso. Ou seja, por mais que falemos de Nossa Senhora, tentemos expressar a fé na Virgem Maria, nunca se falará o bastante dela. Ou seja, sempre podemos falar da Virgem Maria. E, portanto, entendemos que a nossa fé, ela é cristocêntrica. Ou seja, a Sagrada Escritura, ela é cristocêntrica. O Antigo Testamento, nós temos que olhar sempre com essa visão, que é Cristo o meio ali, né, de tudo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, é Cristo que está no meio de tudo ali. Ou seja, os profetas, os patriarcas, os reis, os juízes, todas aquelas profecias do Antigo Testamento, elas convergem para Cristo. E o Novo Testamento, claro, que fala da própria vida de Jesus. E depois a vida da sua igreja, nas cartas apostólicas, no Atos dos Apóstolos, naquela igreja primitiva, que estava então expressando a sua fé em Cristo e expandindo a sua fé em Cristo. Tudo é cristocêntrico. E a nossa fé sempre é isso, tem Cristo no centro de tudo. Ou seja, se Cristo é o centro da nossa vida, Nossa Senhora também toma então um lugar especial. Ou seja, Maria não é o centro da nossa fé, é Cristo. Mas porque então amamos e adoramos a Cristo, nós vamos amar a Nossa Senhora cada vez mais. Vamos recorrer a ela, porque ela é a mãe de Jesus. E desde os primeiros séculos, Nossa Senhora já era tida como mãe de Deus. Né? Aquela oração mais antiga, né? O Subitum Presidium. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Ou seja, é a oração mais antiga que temos de Nossa Senhora. Ela é do século II, ou seja, dos primeiros anos do cristianismo. E o povo já tinha Nossa Senhora como a Mãe de Deus, porque eles entendiam que Jesus Cristo era Deus. Jesus Cristo era Deus. E que Nossa Senhora, sendo a Mãe de Jesus, ela é então a Mãe de Deus. Porém, no século IV, V, Nestório, um herege, ele começa então a ter Jesus como não
que Jesus, claro, era Deus e que tomou então um corpo humano. Ou seja, ele, na verdade, sim, Jesus era um homem perfeito, mais perfeito de todos os homens. Ele negava a divindade de Jesus. Então, até leio aqui o que um padre da igreja diz sobre Nestor. Cadê aqui? Ué, perdi aqui. Ah, estou na página aqui. Achei. Então dizia assim: Nestor acreditava que Cristo era apenas um sujeito humano, unido, mas distinto do Verbo, um homem extraordinário, unidíssimo à divindade, mas não um verdadeiro Deus. Ou seja, por isso que Nossa Senhora então não poderia ser mãe de Deus. Acreditava que Jesus é esse homem perfeitíssimo, o maior de todos os homens, e que Nossa Senhora era mãe de Jesus. Mas se ele não era Deus, então ela era mãe do Cristo, né, de um homem, e não a mãe de Deus. Então, nesse contexto, ou seja, que já no século IV, no Concílio de Nicéia, que já havia proclamado, né, que o Logos, ou seja, o Verbo de Deus, é consubstancial ao Pai eterno, ou seja, da mesma substância do Pai, ou seja, ele é Deus. E Nestor então negava isso. Ele veio um pouquinho depois. Porque ele não conseguia conceber que uma mulher poderia dar à luz a Deus. Mas, ou nós acreditamos que Deus pode tudo, ou seja, por graça de Deus, se Deus pode, é uma coisa difícil imaginarmos, simplesmente pela nossa razão, de uma mulher dar à luz a Deus. Se pensarmos bem, sim. Mas, sejamos, para Deus, ou Ele é Deus, ou Ele não é. Então, a maternidade divina, ela manifesta também a grandeza de Deus. Porque, se Deus fez isso, então, sua graça, pensando, claro, né, na sua glória e na nossa salvação, é porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Escolheu uma mulher, a adornou-a, né, de todos os bens. E então temos que ter claro, Jesus era Deus. Era uma pessoa divina, em duas naturezas. Ou seja, não era uma pessoa humana, era uma pessoa divina, com duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Ou seja, é um só. Jesus homem e Jesus Deus, é a mesma pessoa. Existe um Jesus Deus e um Jesus homem. Então é um só. Pessoa divina em duas naturezas, humana e divina, que Nossa Senhora dá à luz, então, concebe pelo Espírito Santo, por força do Espírito Santo, e então ela dá à luz a Deus, ou seja, ela é a mãe de Deus. Estamos professando uma fé em Cristo e ao mesmo tempo então a nossa fé na maternidade divina de Nossa Senhora. Se ela é a mãe de Deus, ela não pode ser uma mulher qualquer. Nos diz assim o catecismo. Parágrafo 495 do nosso catecismo. Denominada nos evangelhos a mãe de Jesus, Maria é aclamada sobre o impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a mãe do meu Senhor, como ouvimos em Lucas 1,43, com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus. A Theotokos de Hípera, ou seja, ela é a mãe de Deus. Ou seja, isso é um ponto da nossa fé, que fechou inclusive num dogma por causa dessa discussão de Nestor, que não acreditava na divindade de Jesus e por consequência então não tinha Nossa Senhora como a mãe de Deus. Mas ela é, então, a mãe de Deus, porque Jesus é Deus.
Ou seja, se pensarmos então no Antigo Testamento, nós já temos então a prefiguração dessa maternidade divina. Por exemplo, a primeira alusão é sem dúvida, claro, a Eva. Apesar da desobediência, é da sua descendência que nascerá uma vencedora do maligno, a verdadeira mãe de todos os viventes, como vimos em Gênesis 3,15. E uma outra alusão, podemos dizer também sobre Sara, que mesmo em idade avançada conceberá um filho, e lhe será dito, palavras, para Deus nada é impossível. E depois também podemos ter outras mulheres, outras santas mulheres do Antigo Testamento, como Judite, que ela foi chamada entre bendita entre todas as mulheres, que também vai ser depois dito a Santíssima Virgem Maria. E também Débora, Ruth, Esther e tantas outras mulheres virtuosas do Antigo Testamento, que são então essa prefiguração de Nossa Senhora, que ela há de vir. Ou seja, de Sara que vai vir então a descendência daquele povo escolhido, que já na velhice, ou seja, para mostrar que Deus pode fazer. Ou seja, para Deus nada é impossível. Ou nós acreditamos nisso, ou seja, como que pode um Deus se fazer presente num pedaço de pão? Que depois de umas palavras do sacerdote, já não é mais pão. É o corpo e sangue de Cristo. Ele é Deus, né? E nossa razão fraca, débil, não consegue alcançar. E pela graça de Deus, pelo dom da fé, que nós conseguimos então acreditar. Ou seja, acreditamos na revelação, nas palavras de Deus que nos diz isso. Nossa razão ela é fraquíssima, né? Podemos alcançar tudo isso. Mas pela fé, acreditando na palavra de Deus, nós aderimos a isso e cremos fortemente. E amamos a Jesus na Eucaristia, temos devoção, adoramos a Deus. E por isso também a Santíssima Virgem Maria, que ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. E é interessante no Antigo Testamento, quando se fala da rainha, lá, por exemplo, Salomão, e sua mãe, Betsabé, ou seja, ele a constitui rainha, não porque ela era esposo do rei, mas porque ela era mãe do rei. Se olharmos em Reis 2, de 12 a 20, por exemplo, esse trecho, vamos ver Salomão se prostrando diante da sua mãe e fazendo ela sentar-se no trono, ou seja, constitui ela rainha. E ela é rainha, então, não porque é esposa do rei, mas porque ela é a mãe do rei. Ou seja, quando vamos chamar Nossa Senhora de rainha, é porque ela é a mãe do rei, não porque ela é esposa do rei, mas porque ela é a mãe, assim como Betsabé. E Salomão a constituiu então rainha, fez ela sentar no trono. Ou seja, Nosso Senhor vai fazer a mesma coisa com a Virgem Maria, vai fazer ela sentar lá no trono, tendo ela como rainha. Por isso que, inclusive, nos mistérios gloriosos, por exemplo, no quarto, nós contemplamos a Assunção da Virgem Maria, e no quinto, então, a coroação de Nossa Senhora. Porque ela é rainha, então, do céu, rainha dos anjos, rainha dos homens, porque Deus assim a constituiu, rainha. E claro, no Novo Testamento, temos tantas passagens, Ou seja, talvez a mais primitiva, em Gálatas 4, que é a passagem mais antiga, a carta de São Paulo, que é a única alusão na carta paulina que fala da Virgem Maria. Ele chama, que Jesus a concebeu da mulher, ou seja, dessa mulher, a Virgem Maria. Não aquela mulher, não é isso que ele está dizendo. Aquela mulher, não. A mulher, ou seja, a Virgem Maria, assim como Nosso Senhor também a chamou. Mulher, ainda não chegou a minha hora, nas bodas de Caná. E depois, no alto da cruz, vai dizer: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, mulher. Não é um menosprezo. Pelo contrário, É ali tendo a certeza, ou seja, ela é a mulher. A Virgem Maria. Então, ou seja, Gálatas 4 a 5, que nós temos essa expressão de
de São Paulo, né? Nascido de mulher. E São Marcos, o evangelho mais antigo, talvez há uma discussão hoje se é Mateus ou Marcos, mas isso pouco importa, a discussão para nós agora, pelo menos. Que também chama Jesus do filho de Maria. Ou seja, Marcos chama Jesus como filho de Maria. E depois como filho de Deus. Ou seja, ele sabia que Jesus era filho de Deus, mas também era o filho de Maria, porque ela é a mãe de Deus também. E São Mateus e São Lucas empregam também a palavra mãe, tanto no relato da concepção como no do nascimento. Mateus, no princípio do Evangelho de São Mateus, Mateus 1 e Lucas 2. E na anunciação do Evangelho de São Lucas, diz assim, eis que conceberá e dará à luz um filho, que porás o nome de Jesus. Ou seja, um filho. Não é algo, ela não vai emprestar, não é uma barriga de aluguel. Ela é a mãe propriamente daquele filho. E também no Evangelho de São Lucas diz assim: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E por isso o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Ou seja, está dizendo que é filho dela, o Filho de Deus. Até a expressão que o Papa João Paulo II, às vezes a gente usa muito isso, e é bonito, São João Paulo II dizia que Nossa Senhora, ela é a filha de Deus Pai, ou seja, como que ela está ligada à Trindade, Ela é a filha de Deus Pai, ela é a esposa de Deus Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que a faz a conceber Jesus, e ela é a mãe, de Jesus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo. Ou seja, essa união que ela tem com a Santíssima Trindade. Ela foi adornada dos mais belos dons, das mais belas virtudes. Ou seja, se nós, por exemplo, São Luís diz isso também, se nós pudéssemos escolher, ou seja, nossa mãe é maravilhosa, já é belíssima, com os defeitos que ela tem, mas se nós pudéssemos escolher, antes de nascer, na nossa mãe, colocar todas as virtudes nela, todas as belezas, nós não colocaríamos, adornaríamos mais ainda do que nossa mãe já é bela, todas as virtudes. Deus teve essa chance, Ele é Deus, então Ele adornou aquela que seria sua mãe aqui na terra. E também no Evangelho de São Lucas, quando Nossa Senhora vai visitar a sua prima Santa Isabel a saúda dizendo assim: de onde me vem a honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Ou seja, a mãe de Deus, a mãe do meu Senhor, que é Deus, então é a mãe de Deus. Em Lucas 1:43. E é interessante, nós passaremos aqui horas, já falando das passagens da Sagrada Escritura, mas também dos escritos dos primeiros padres da igreja. Todos eles, a maioria deles, pelo menos trataram desse assunto. Os que trataram desse assunto a chamavam da mãe de Deus. Orígenes é o primeiro a usar essa expressão, a Theotokos, a mãe de Deus. Mas também, sobretudo, ou seja, Santo Inácio de Antioquia, que é do primeiro século, ou seja, discípulo de São João, então ouviu disso, de São João e também propagou isso. Eles falam da maternidade divina de Maria. São Justino, Santo Irineu, Tertuliano, Santo Hipólito, tantos outros, Orígenes, que é o primeiro de falar dessa palavra Theotokos, a mãe de Deus, a deípara, a mãe de Deus. Claro, e depois outros autores, que são posteriores, Santo Agostinho, Santo Atanásio, os padres capadócios, ou seja, todos eles vão falar também dessa maternidade divina de Nossa Senhora. E depois os medievais, vou citar aqui São Tomás, e São Tomás defende que o maior de todos os títulos de Nossa Senhora, e por isso hoje começamos a falar dele, é da maternidade divina.
Por que São Tomás diz isso? Porque pelo fato dela ser a mãe de Deus, todas as outras virtudes dela, tudo o que aconteceu a Nossa Senhora, ela está em torno disso. Pelo fato dela ter sido escolhida para ser a mãe de Deus, ela é então imaculada, ela então é virgem, ela então foi assunta ao céu, e tantos outros títulos que podemos dar a Nossa Senhora, por isso que ela é medianeira e tudo, né? Por isso que ela é nossa mãe, é porque então ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Então, todos os outros dogmas estão e dependem desse então primeiro, né? Que ela é a mãe de Deus. E na ordem cronológica é o primeiro dogma, né, a ser proclamado. Ela está de pele, eu acho que o tempo está. Deixa eu ver aqui. São Tomás diz assim, então: pelo fato de ser mãe de Deus, Maria tem uma dignidade de certo modo infinita, por causa do bem infinito que é Deus. E nesse aspecto não se pode imaginar uma dignidade maior, como não se pode imaginar coisa maior que Deus. Ou seja, está dizendo que a dignidade de Nossa Senhora é como se fosse infinita. Porque se ela é a mãe de Deus, e Deus então é esse infinito, não há nada maior do que Deus, e ela sendo a mãe de Deus, é como se ela tivesse essa dignidade infinita. Continua. Ela é a única que junto com Deus Pai pode dizer de Deus: Tu és meu filho. Que maravilha, né? Claro que muitos dos nossos irmãos, infelizmente, não conseguem ter essa dimensão maravilhosa de que Deus quis ter uma mãe. Ele quis vir ao mundo, Ele quis dar a sua vida por nós, mas Ele escolheu um meio de estar aqui, que foi a Virgem Maria, e adornou-a com as maiores maravilhas que algum ser humano pudesse ter. Ela ainda é uma criatura, mas é a maior de todas elas, por isso foi elevada maior do que todas as outras criaturas. Por isso que ela está acima dos anjos, acima de todos os santos, acima de nós. Claro que ainda estamos aqui nesta luta, neste mundo, e por isso então recorremos a ela. Maria, ao conceber, dar à luz e alimentar com o seu leite a Deus humanado, chegou aos confins da divindade com sua ação própria e natural. Ou seja, a função dela de ser, a função natural de ser mãe, de conceber no seu ventre e depois de alimentar, ou seja, a partir das coisas mais, de uma coisa natural, humana ali, própria que Deus quis para qualquer outra mulher. Desses gestos, ela se tornou então, e fez esses gestos maiores possíveis, porque ela alimentou não qualquer pessoa, ela alimentou a Deus, né? Jesus, Ele é todo homem. Então tudo aquilo que nós passamos, menos no pecado, Nosso Senhor também passou. Tudo, né? Fome, comer, ou seja, comer. É lógico que nele tudo é ordenado, né? Claro, Ele nunca comeu demasiado, Ele nunca bebeu demasiadamente, porque nele é tudo ordenado, porque Ele está unido ao Verbo, então o Verbo ilumina tudo. Mas Ele comeu, Ele bebeu, tomou banho, todas as coisas humanas Ele fez. Foi alimentado pela sua mãe, esteve no colo de José, de Maria, de tantos outros familiares que tiveram a graça de ter Nosso Senhor nos seus braços. E claro, sobretudo Nossa Senhora, que deu do seu próprio sangue, ou seja, às vezes, quando estávamos no ventre da nossa mãe, fomos alimentados por um cordão umbilical. Aquele alimento que nossa mãe comia se transformava então em nosso alimento. Ou seja, aquilo que Nossa Senhora comia, aquele sangue que correu na veia dela, correu também em Jesus. Aquele alimento da qual ela se alimentava, se tornou alimento e alimentou também a Deus. Que maravilha, né? Ou seja, mais do que a Virgem Maria, só Deus. Ou seja, maior do que todos nós é a Virgem Maria. Ela é uma criatura, mas maior que ela só Deus. Ou seja, por isso, podemos falar que ela é a mãe de Deus. Estamos chegando ao fim. A Rafaela está até nervosa ali.
Mas, ou seja, vamos nesse caminho, entendendo a Sagrada Escritura, aquilo que os padres da igreja disseram, que a igreja foi desenvolvendo, para percebermos, ou seja, como que nós devemos recorrer a ela como uma mãe. Porque não somos simplesmente, claro, né, temos que entender isso, nós somos filhos de Deus pelo batismo. Pelo batismo nós somos incorporados ao corpo místico de Jesus. E então em Cristo podemos ser chamados filhos de Deus. Essa é a maior graça que nós podemos ter nessa vida. Ser batizado e ser chamados filhos de Deus. Maravilha. Né? É o maior dom que Deus pode nos dar. Depois disso vamos, né, comungar o corpo de Cristo, vamos receber outros sacramentos, vamos receber graças para nos santificarmos, claro. Mas o maior dom que podemos receber é o santo batismo. Então, pelo fato de sermos incorporados no corpo de Cristo, se Nossa Senhora é a mãe de Deus, a mãe de nosso Senhor, nós estamos incorporados a esse corpo místico de Cristo. Então, podemos dizer que somos filhos de Deus, mas somos filhos da Virgem Maria. Claro que no momento mais crítico da vida de Jesus, Ele nos entrega à sua mãe, Maria Santíssima, do alto da cruz. Não eram umas palavras feitas apenas a São João. Ela tinha família, né? Ela poderia, né, ter para onde ir, quem cuidasse dela. Mas Ele entrega então a São João, e entrega a São João a Santíssima Virgem Maria, entregando a cada um de nós. Porque nos tornaríamos então um com Cristo no nosso batismo, e então poderíamos também ser chamados filhos de Deus e filhos da Santíssima Virgem Maria. Ou seja, que maravilha! Então Nossa Senhora, a partir desse mistério, né, da plenitude da graça de Nossa Senhora, porque ela é, e percebamos isso, quando nós formos falar da Imaculada Conceição, vamos dizer isso de novo. Quando o anjo faz a saudação à Virgem Maria, ela não tinha concebido ainda, ela vai ser concebida. E a saudação do anjo diz assim: Ave, ó cheia de graça, ó plena de graça. Ou seja, antes de conceber a Deus no seu ventre, ela já era repleta de graça. Ela é, então, a cheia de graça. Ou seja, desde a concepção, quando vamos falar da Imaculada Conceição, que desde a concepção de Nossa Senhora, ela foi adornada, então, e livre do pecado original. É a única que pisou neste mundo, que foi livre de todo o pecado. Ou seja, a única criatura que esteve neste mundo, que foi, então, livre de todo o pecado, foi a Virgem Maria. Porque assim Deus o quis, para ela ser a mãe de Deus e também a nossa mãe. Então, em Nossa Senhora, a ausência total de pecado e a perfeição de todas as virtudes na alma de Maria. E mais, o que São Tomás chama de reflentia ou redundantia, né? Estou falando de Nossa Senhora, ou seja, da graça da alma sobre a maternidade do corpo de Maria, que encontrou sempre, de algum modo, muito misterioso para nós. Ou seja, ela está introduzida na vida íntima da Santíssima Trindade, como dissemos, e ela nos introduz também. Nós, como filhos, unidos a ela, ela nos introduz também no seio da Santíssima Trindade. Que maravilha! E, por fim, em consequência disso, Maria é, de certo modo, fonte de graça para os homens, em união com Cristo, de forma subordinada, claro, e por participação. Ou seja, ela sempre vai estar subordinada, óbvio, né, a Deus. Só que nesse grau, nessa hierarquia, ela está acima de todos nós, né? Acima dos anjos, inclusive. Os anjos, inclusive, a obedecem. A servem, que ela é a rainha, então, dos anjos também. E depois vamos falar mais disso, né? Quando falamos, né, semana que vem vamos falar da Imaculada Conceição, vamos falar mais dessa graça perfeitíssima que atua em Nossa Senhora. Ou seja, hoje, para nós, por enquanto, basta isso. Sabemos que temos que nos aproximar da Virgem Maria e tinha muitas coisas outras, né, para falar sobre Nossa Senhora. Da maternidade divina. Mas entendemos isso, que Jesus é Deus, que há uma só, que há duas naturezas numa pessoa divina. Então, ou seja, Jesus é um só, é homem e Deus, todo. Então, Nossa Senhora é a mãe de Jesus, e Jesus é Deus, então ela é a mãe de Deus. Né, por todas, né, essas poucas passagens que falamos do Antigo Testamento, dessas do Novo Testamento,
que nos atestam isso, e a fé da igreja, pelo seu povo, né, que também professou isso desde a igreja primitiva, né, ela é a mãe de Deus. Alguém tem alguma pergunta? A Rafaela está com o microfone ali. Aí faz no microfone para que todo mundo em casa possa ouvir também, ficar gravado. Aqui, ó. Fala no microfone para que daí todo mundo ouvir, até quem está em casa. Por que Jesus sempre se referia a sua mãe como mulher, nunca como mãe? Bom, das passagens da Sagrada Escritura que nós vimos, ou seja, quando, por exemplo, ele se refere a uma, né, quando ele fala de mãe, mas ele, como diz no Alto da Cruz, por exemplo, né, nas bodas de Caná, ele fala de mulher. Mas quando Jesus está pregando, né, numa casa, e dizem assim, entra e fala assim, Jesus, sua mãe está aí fora. E aí ele diz, quem é minha mãe, senão todo aquele que faz a vontade de meu pai, que é meu pai e minha mãe, né, ou seja, minha família. Ele não estava ali excluindo a Virgem Maria, pelo contrário, ou seja, ela é a mãe de Jesus porque por primeiro ela se uniu ao Pai, ela obedeceu ao Pai. Então, ou seja, todo aquele que faz a vontade de meu Pai é meu pai e minha mãe. Nossa Senhora em primeiro lugar, porque foi ela que foi aquela, né, que fez a vontade de meu Pai. E mais do que ela, não há ninguém, né, que fez a vontade de Deus. Então, ou seja, ela é a minha mãe por isso, porque ela quis fazer a vontade de meu Pai, mas sobretudo. Então, quando ele chama de mulher, não é para diminuí-la, pelo contrário, né, ou seja, para colocar na totalidade que ela é, né, ou seja, a mulher, que é a mãe de Deus, né, ou seja, que é a minha mãe. Ou seja, se pensarmos também uma época onde a mulher era tida como algo inferior, por exemplo, o fato dela chamá-la de mulher, né, de São Paulo depois chamar ela de mulher, né, ou seja, nascido de uma mulher, ou seja, para exaltá-la, né, não para diminuí-la, pelo contrário, para exaltá-la, né, para dizer que ela vai ser modelo de todas as outras mulheres, né, ela vai ser e é, né, ou seja, modelo, claro, para todos, né, mas também modelo para todas as mulheres. Né. Respondi? Isso, exatamente, como nós lemos aqui, né, que pelo São Mateus, se não me engano, fala que também ele é o Filho de Deus. Quando se fala Filho do Homem, a expressão é remetendo a outra coisa. Daniel, ele tem uma profecia, uma visão, que ele fala que ele vê o Filho do Homem descer do seu trono. Ou seja, o Filho do Homem, Deus, está descendo do trono. Então, quando se remete nos evangelhos ao Filho do Homem, para dizer da divindade de Jesus. Poderia também se utilizar nisso, nesse sentido, porque ele é chamado também como o Filho, né, de Deus, né, o Filho do Homem, que também é essa expressão para dizer da divindade de Jesus, e depois é chamado também do Filho de Maria. Ou seja, o Filho de Maria é o Filho de Deus. Tem alguém perguntando em casa? Então vamos encerrar. Vamos terminar e vamos então colocar o nosso coração para esse mês que vai se iniciar, para que seja um mês então do nosso coração se voltar a mais a Nossa Senhora. Possamos ler alguma coisa, rezar o terço, se possível, muitas vezes, né, nesse mês de maio, para então adorná-la. Ou seja, cada Ave Maria que rezamos é uma rosa que oferecemos a Nossa Senhora. Às vezes oferecemos as rosas meio murchas, né? Pelas nossas preces que rezamos nas preces, rezamos de qualquer jeito, mas ela aceita assim mesmo. As rosas murchas, como nossa mãe, né? Às vezes no caminho da escola não pegava uma flor que murchava até chegar em casa. Nossa mãe ficava feliz com aquela flor murcha, até sem pétalas já. Nossa Senhora aceita assim mesmo, né? Ou seja, cada Ave Maria que rezamos, entregamos, e no terço entregamos então um buquê. Umas flores mais bonitas que outras, mas ela se alegra, porque lembramos dela e queremos nos unir, né, cada vez mais a ela. Então que possamos nos aproximar, né, cada vez mais de Nossa Senhora. Semana que vem então vamos falar do dogma da virgindade perpétua. E depois da Imaculada Conceição e depois da Assunção. Vamos falar de forma cronológica. E depois de falar dos dogmas, vamos então falar da sua realeza, vamos falar da medianeira de todas as graças, né, e depois, por fim, terminando da devoção, que
podemos ter cada vez melhor da Virgem Maria. Vamos rezar, pedindo que Nossa Senhora cuide de cada um dos seus filhos que somos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora da Assunção, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Obrigado a todos que nos assistiram ou que vão assistir ainda, e os que, claro, estiveram aqui conosco.